Olá, sejam bem-vindos. Sou o professor Eden e nessa palestra eu vou falar a vocês um pouco sobre a celulose bacteriana, desde a parte conceitual, passando por alguns de seus avanços mais recentes, no que diz respeito aos meios usuais de obtenção e suas principais aplicações. A celulose bacteriana, especificamente, é considerada a mais pura existente na natureza, o que abre portas para uma série de aplicações na área biomédica, aplicações que não seriam possíveis simplesmente com a utilização de celulose vegetal, como nós veremos mais à frente. Bem, mas em primeiro lugar convém situar a celulose bacteriana, a partir daqui também vou chamá-la apenas de CB, dentro do campo amplo dos biomateriais. Para quem não está familiarizado com o termo, biomaterial é, por definição, qualquer substância, natural ou artificial, capaz de atuar em sistemas biológicos com o objetivo de substituir, aumentar ou tratar, seja em caráter parcial ou total, tecidos, órgãos ou ainda funções do corpo, de forma segura, confiável, econômica e fisiologicamente aceitável. Esses materiais são bastante estudados em diversas áreas, mas recebem grande destaque em três que, particularmente, considero as principais: engenharia de materiais, engenharia de tecidos e nanotecnologia. A celulose, como biomaterial único, consegue ainda ir além dessas áreas, tendo em vista que muitos dos aspectos relacionados à sua síntese correlacionam conhecimentos oriundos da bioquímica e microbiologia. Ainda no que diz respeito aos biomateriais como um todo, e uma vez que tais materiais são preparados de modo a atuar em organismos vivos, é evidente que eles não devem produzir respostas fisiológicas indesejáveis no sistema em que serão implantados. Logo, não podem ser tóxicos, não podem ser interpretados pelo organismo como antígenos, induzindo a formação de anticorpos, não podem causar mutações e muito menos favorecer o aparecimento de carcinomas. Por outro lado, há duas propriedades que são extremamente desejáveis, que são a bioatividade e a biocompatibilidade. O termo bioativo pode abranger algumas variações, tá? De um modo bem amplo, costuma-se definir um material bioativo como um composto que tem algum efeito sobre um organismo vivo, tecido ou célula participando de determinadas reações biológicas. Para nosso contexto, vamos definir um composto bioativo como aquele em que ocorre interação direta com o tecido ósseo, de modo a criar novo osso. Isso a gente chama de osteogênese, e estabeleceu uma interface capaz de suportar cargas funcionais. Há alguns testes de bioatividade que podem ser realizados, alguns dos quais são muito comuns em biomateriais à base de fosfato de cálcio, as chamadas apatitas. Nesses testes, os materiais são colocados em soluções que simulam o meio fisiológico, como o SBF, líquido corpóreo simulado, a fim de se observar a formação superficial de hidroxiapatita, outro biomaterial. Já trabalhei bastante com a hidroxiapatita, inclusive em combinação com a CB. O requisito essencial para um material artificial se ligar ao osso é a formação de apatita na sua superfície quando implantado no organismo vivo. Logo, quanto maior a bioatividade, menor é o tempo para que ocorra a interação entre um possível implante e o tecido ósseo. Além disso, as forças mecânicas aumentam e pode-se afirmar que quanto maior a bioatividade, melhor o desempenho do biomaterial. Já a biocompatibilidade, como o próprio nome sugere, é a habilidade de um material em ser compatível com tecidos vivos, em especial o corpo humano. O termo resume tudo o que apresentamos aqui, pois pressupõe que a aplicação clínica do biomaterial não cause qualquer tipo de experiência tóxica, inflamatória, alérgica ou de fundo mutagênico ou carcinogênico ao paciente. Em poucas palavras, para a biocompatibilidade de um determinado material, é necessária apenas uma resposta adequada do hospedeiro. Bem, feita essa contextualização inicial sobre biomateriais, vamos voltar nossa atenção para a celulose. Afinal, o que vem a ser essa CB?
Na verdade, há dois tipos principais de celulose: a celulose vegetal, considerada o biopolímero mais abundante da natureza, uma vez que é encontrada na parede celular das plantas, e a celulose bacteriana, obtida através de micro-organismos, ou mais especificamente, bactérias produtoras de celulose. Há também a chamada celulose sintética, que pode ser obtida por polimerização enzimática, mas essa nós vamos deixar em off nessa apresentação. Usualmente, costuma-se fazer um paralelo apenas entre celulose bacteriana e a vegetal. Isso porque a celulose vegetal, apesar do seu uso já difundido, principalmente na produção de papel, e de sua importância econômica, apresenta alguns inconvenientes. Em primeiro lugar, e por mais que já se fale na adoção de certas políticas de reflorestamento, ainda existem os problemas diretamente relacionados à retirada das árvores, como a perda da biodiversidade, tanto da flora quanto da fauna, exaustão do solo, contaminação dos recursos hídricos, ou seja, impactos ocasionados pela extração da matéria-prima em si. Grande parte dos derivados da celulose, como papel, têxteis e materiais de construção, é retirada do algodão e da madeira. Não por menos, questões de sustentabilidade e preservação do meio ambiente têm levado à busca por materiais alternativos não convencionais, como a celulose bacteriana. Ademais, a celulose obtida a partir de fontes vegetais apresenta-se ligada a outras moléculas ou outros tipos de fibras naturais, como lignina e hemicelulose, cuja separação requer tratamentos relativamente agressivos, com o uso de substâncias que geram rejeitos nocivos ao ambiente. A utilização dessas substâncias também é responsável por maiores custos e tempos de processamento. Diante desses aspectos, a produção de celulose via fermentação microbiana é considerada sustentável, já que não envolve processos químicos complexos, e também porque permite obter em poucos dias uma quantidade de celulose que naturalmente poderia consumir alguns anos. E as vantagens da ACB diante da vegetal não param por aí. A celulose bacteriana possui a mesma fórmula química que a celulose vegetal, mas enquanto as fibras da vegetal têm dimensões macrométricas, a celulose apresenta um caráter essencialmente nanométrico, o que lhe confere propriedades distintas. Entre essas propriedades, destacam-se a cristalinidade, a alta resistência mecânica à tração e elevada capacidade de retenção de água. O polímero é capaz de absorver quase 100 vezes sua própria massa em água. Mesmo após passar por processo de desidratação ou secagem, ela ainda consegue absorver bastante umidade. Além dessas características ou propriedades, a celulose apresenta-se também como um biomaterial de alta pureza, com propriedades estruturais e mecânicas únicas, que a qualificam como material ótimo até para o desenvolvimento de biocompostos. Isso por si só já a qualifica para uma série de aplicações na área biomédica, como vocês podem ver nessa representação esquemática. O meu trabalho de tese, inclusive, foi inserido nesse contexto e focado na produção de um nanocomposto de hidroxiapatita em uma matriz polimérica de celulose bacteriana. Celulose sintetizada a partir de fontes agroindustriais, cuja relevância vocês irão entender logo mais. Bom, para que vocês já comecem a ter uma noção visual de como esses materiais se apresentam, vou inverter um pouco a ordem das coisas e mostrar a película de celulose já purificada e seca, à esquerda, mas lembrando que mesmo seca, ela ainda é capaz de absorver uma grande quantidade de água na sua estrutura fibrosa. E à direita, o material composto, preparado nesse meu trabalho, com a matriz completamente revestida pela hidroxiapatita. É muito comum o uso de compostos dessa natureza para aplicações diversas na ortodontia ou engenharia de tecido ósseo. Também vale salientar que a celulose apresenta um grande leque de aplicações em função da possibilidade de modificação química. A molécula de celulose tem grupos hidroxilo livres, que podem formar pontes de hidrogênio, que explicam sua rigidez e também a afinidade da celulose pela água. Alguns desses grupamentos reagem com álcoois primários, enquanto outros podem reagir com álcoois secundários. Tais reações levam à introdução de novas funções químicas na molécula de celulose, que podem alterar suas propriedades químicas e físicas. As reações mais comuns são
esterificação, eterificação, oxidação, grafitização e ligações cruzadas. Evidentemente, a escolha de uma ou outra vai depender da finalidade e, de um modo geral, os produtos de tais reações são chamados derivados de celulose. Vamos agora recuar um pouco, depois voltamos às aplicações, mas vamos falar sobre a síntese desse biopolímero. A CB pode ser sintetizada por várias espécies bacterianas, incluindo os gêneros Sarcina, Agrobacterium. Algumas das suas principais características individuais podem até ser consultadas nesse artigo. Há alguns anos, falava-se bastante no gênero Acetobacter, pela capacidade de produção de níveis relativamente altos do biopolímero a partir de uma ampla variedade de substratos. Atualmente, têm aparecido muitos trabalhos empregando este outro carinha, cujo nome eu não vou pronunciar. Aparentemente, ele vem sendo utilizado também em função da sua capacidade de produção a partir de diferentes fontes de carbono. Glicose, frutose, melaço, glicerol, outros substratos orgânicos e nitrogênio. Esse é um importante diferencial do micro-organismo na aplicação industrial e acredito que isso tenha despertado tanto o seu interesse. A literatura destaca como principal problema na síntese da CB os elevados custos de produção. Comumente, a celulose é preparada a partir de meios de cultura sintéticos, como o HS e o Alaban, que são fontes nutricionais relativamente caras e que respondem por até 30% do custo total de produção, segundo dados da literatura. Por outro lado, é possível contornar essa problemática através do uso de fontes alternativas como meios de cultura obtidos a partir de resíduos da agroindústria, como o suco de caju e o resíduo líquido de sisal. O Brasil produz uma grande variedade de substratos, mas que na realidade ainda constituem resíduos descartados pelas agroindústrias, tornando-se ou agentes poluidores do meio ambiente, ou sendo utilizados em pequena escala para a alimentação de animais. Em meus experimentos já utilizei com sucesso suco de caju, preparado diretamente da prensagem do fruto e sem qualquer suplementação adicional, e também o suco de sisal, que é um rejeito do beneficiamento da planta, geralmente descartado sem qualquer controle no meio ambiente, mas altamente rico em açúcares. Logo, uma fonte promissora para o crescimento do micro-organismo. Tanto o suco de caju como o resíduo líquido de sisal pertencem a duas importantes cadeias agroindustriais e representam fontes potenciais de carbono e nutrientes nas suas condições in natura. Tomei apenas esses dois como exemplos, mas há muito mais resíduos ou subprodutos agroindustriais que conduzem a um bom rendimento com um baixo custo. Esta tabela faz parte de um material que vou disponibilizar a vocês ao final da apresentação. Ainda hoje, as principais dificuldades associadas à produção de celulose dizem respeito ao alto custo do meio de crescimento e à baixa produtividade em escala industrial. Por isso, os pesquisadores continuam procurando fontes alternativas, mas não apenas. Já é possível encontrar na literatura alusão à manipulação genética para alteração de cepas de micro-organismos e consequente aumento de produtividade. Ou seja, os esforços agora se concentram no ganho tecnológico de produtividade, por assim dizer, aliado ao uso dessas fontes nutricionais de baixo custo. Nesse contexto, o estudo de novos métodos de produção e condições de cultivo, que permitam a obtenção em larga escala e com o menor custo possível, claro, se torna de extrema importância, já que a CB é um biopolímero com grande potencial para exploração pela indústria farmacêutica, biomédica, em formulações transdérmicas e de uso tópico. A gente vai ver isso também. Dentre os principais parâmetros para a síntese do biopolímero, podemos citar a quantidade de inóculo, temperatura de incubação, tempo de fermentação e acidez do meio. Esse vídeo mostra como é feito o procedimento na prática. Vou avançar um pouco. Mais ou menos a partir desse ponto aqui. O micro-organismo será inoculado no substrato,
o qual, como já vimos, pode ser o meio de composição definida ou meio alternativo. Observem aqui que há uma certa relação entre área e volume do meio. O micro-organismo precisa ter acesso ao oxigênio. O processo de formação da celulose sob condições estáticas é regulado pela quantidade de oxigênio que está em contato com a superfície do meio, tendo em vista que as bactérias não sintetizam CB quando a oferta é insuficiente de oxigênio. Processo de inoculação. E observem que a temperatura de incubação, normalmente por volta de 30 graus, em apenas 3 dias já é possível ter uma constatação visual da formação da película na superfície do meio. Este é um vídeo retirado do YouTube, né? Nesse momento avancei apenas para a parte de interesse, mas depois vou retornar a ele a fim de fazermos um apanhado geral dos principais pontos dessa apresentação. Sempre trabalhei com cultivo estático, que permite a obtenção de películas ou membranas de celulose, mas há também o cultivo agitado, segundo o qual se obtém formas irregulares de celulose em suspensão fibrosa, como esferas, pellets. Alguns autores apregoam que o cultivo agitado é mais adequado para a produção em larga, ou melhor, em escala econômica. Entretanto, também é mais favorável ao surgimento de mutantes, não produtores de celulose, que acabam por dominar a cultura, resultando muitas vezes em um baixo rendimento do processo. Evidentemente, em cultivo estático, alguns cuidados também são necessários para evitar a contaminação. Quando comecei os primeiros testes de síntese em cultivo estático, fui realizando aos poucos um aumento de escala, inicialmente em tubos de ensaio e posteriormente em frascos Scott ou Erlenmeyers. Nesse caso, nessa imagem à direita, ocorreu a formação de películas múltiplas, o que não é tão comum, mas pode acontecer em função de alguma perturbação do meio, e basta que ainda existam condições favoráveis para o desenvolvimento do micro-organismo. Mais à frente, como eu tinha interesse em fazer alguns ensaios mecânicos e precisava de películas com maiores dimensões, acabei incorporando um aparato não muito comum ao laboratório de microbiologia, que foi uma assadeira. As membranas assim obtidas foram purificadas, secas e cortadas segundo uma padronização para a realização dos ensaios mecânicos. A metodologia utilizada foi baseada na norma ASTM D882 para filmes finos. Aqui vocês podem ver as películas obtidas no meio de composição definida, o HS, no suco de caju e no suco de sisal, respectivamente. O suco de sisal foi o que mais surpreendeu, levando a rendimentos bem próximos ao meio de cultura padrão. Observem que as películas estão impregnadas do meio, então faz-se uma purificação apenas para a remoção desse meio e de bactérias que ainda estejam agarradas ao material. Esse processo de purificação pode ser feito a quente, uma solução alcalina ou uma solução ácida diluída. Já vi alguns procedimentos que adotavam o uso de peróxido de hidrogênio, mas eu não recomendo, por se tratar de um oxidante muito forte e que acaba atacando a própria membrana. Após a purificação, obtém-se um material límpido, translúcido e resistente ao manuseio. Aliás, com grande resistência mecânica e impermeável a líquidos, mantendo, contudo, a permeabilidade a gases. Em função dessas propriedades e de sua pureza química, a celulose apresenta grande aplicação na área biomédica, principalmente na chamada pele artificial. Na prática, não é bem uma pele artificial, mas um substituto temporário, podendo ser usado em perdas de pele causadas tanto por trauma mecânico como por úlceras, queimaduras e muitos outros procedimentos médicos das áreas de cardiologia, neurologia e odontologia. O bacana no uso desse biocurativo é que, dada a supracitada permeabilidade a gases e impermeabilidade a líquidos, é formada uma barreira de proteção, mas que não impede o ferimento de respirar, né? Respirar entre aspas. Vejam neste vídeo como realmente se parece com a pele, mas aqui ainda é um material não purificado, tá? Essa celulose foi obtida em outro meio alternativo que venho experimentando e foi empregada uma forma mais artesanal de produção, sem a sofisticação dos equipamentos do laboratório.
e, surpreendentemente, tenham conseguido ótimos resultados, como vocês podem constatar. Controlando-se os parâmetros de síntese, principalmente, é possível obter materiais assim, com espessura considerável, ou películas mais finas, como esta já purificada. E este é o aspecto, mais uma vez, da película seca, já pronta para algumas etapas de caracterização, como microscopia eletrônica, esta estrutura fibrosa observada ao microscópio com um aumento de 1000 vezes. Difração de raio-x, a celulose apresenta dois picos principais em 15 e 22,5 aproximadamente, para 2 θ. Análise termogravimétrica, através da qual se pode observar uma perda acentuada de massa numa faixa de temperatura que vai de 220 a 400 graus e corresponde à degradação das cadeias poliméricas de celulose. E muitas outras técnicas que nos permitem avaliar propriedades físico-químicas, estruturais e mecânicas do material e confirmar sua pureza química. Em termos de aplicações, a CB é de fato um material interessante para uso como curativos, uma vez que proporciona aquele ambiente úmido para feridas e resulta numa melhor cicatrização. No entanto, a própria celulose bacteriana não apresenta atividade antimicrobiana capaz de evitar a infecção da ferida. Uma solução viável e relativamente simples consiste na adição de alguma substância com propriedades antimicrobianas à película. Essa adição pode ser feita in situ, isso é, antes da película, em que o material é introduzido no meio de cultivo junto com os nutrientes, é a representação acima, ou pode-se partir de uma película já pronta e devidamente purificada, segunda representação. Por exemplo, neste trabalho, realizou-se a imersão das películas em solução de nitrato de prata, a fim de se obter um composto constituído por CB e nanopartículas de prata, ou seja, membrana de celulose bacteriana com atividade antimicrobiana. Caso vocês tenham interesse em saber um pouco mais sobre esses dois métodos de modificação da celulose, recomendo este artigo, muito bom. Inclusive foi dele que eu retirei essa imagem representativa. Mas retornando aos curativos. Para nós não nos perdermos, percebam que estou dando uma certa ênfase a eles, dada a sua grande relevância na área clínica. Há pesquisas que mostram que a membrana de CB pode ser usada como curativo para o tratamento de úlceras varicosas dos membros inferiores, tratamentos de feridas isquêmicas decorrentes de DAP, doença arterial periférica, entre muitas outras. Além disso, muitos dos avanços mais significativos têm sido realizados nessa área. Este outro artigo, publicado este ano, portanto atual, tem uma imagem bastante representativa do que estou falando. Na figura nós temos, em azul claro, as propriedades da celulose já conhecidas e que são favoráveis às aplicações em biocurativos, com a pureza química. Em azul escuro, as propriedades que foram melhoradas, resistência mecânica, biocompatibilidade, adesão celular. E em verde claro, as propriedades adicionais que foram introduzidas, uma questão da ação antimicrobiana e anti-inflamatória. Nesse tipo de tratamento, a celulose também pode ser incorporada de alguns fármacos que ajudem no processo de cicatrização e alívio de dor. Claro que as aplicações na área médica não se limitam ao curativo. Estudos apontam que a celulose tem potencial para substituir, em casos de traumas ou tumores, a dura mater, membrana que envolve o cérebro e a medula espinhal. E, obviamente, há muitas outras aplicações. Dispositivos eletrônicos, biosensores eletroquímicos, implantes dentários, pele artificial, vasos sanguíneos. Muitas aplicações em muitos campos, como vimos, medicina, odontologia e farmácia. Na indústria do papel, competindo com a celulose vegetal e também na indústria de alimentos. No mais, podemos citar máscaras faciais para fins meramente estéticos relacionados à cosmética. Em casos mais extremos, sistemas de curativos para pacientes queimados, vestuário, luvas para lesões nas mãos ou dedos e embalagens de alimentos. Uma aplicação ainda pouco explorada, dada a limitação de custo de produção da CB,
mas que também apresenta um campo bastante promissor. Possivelmente nos próximos anos veremos mais publicações relacionadas a essa vertente, acredito que sim. Já ia esquecendo. A celulose bacteriana também apresenta características estruturais e funcionais que permitem a liberação sustentada de fármacos, outros produtos biologicamente ativos e até fatores de crescimento. Há muitos estudos voltados para essa linha de pesquisa. Bom, por fim, retornamos ao vídeo e vamos fazer rapidamente um resumo do que foi visto. Vejam que inicialmente é mostrada a forma usual de obtenção da celulose a partir de fontes vegetais. Aqui já temos uma membrana formada a partir da alternativa mais sustentável, a rota bacteriana. Em cultivo estático, ela sempre adquire essa forma planar, ao passo que em cultivo agitado obtém-se uma estrutura mais esférica. Um dos micro-organismos mais utilizados, a Cetobacter. Preparação do meio de crescimento à base de glicose. Esterilização do meio por autoclavagem, seguindo para a preparação do inóculo. Inoculação no meio de cultivo. Logo após veremos a incubação, temperatura adequada. E a obtenção do filme, né? Naturalmente, ele sempre adquire a forma do recipiente que o contém. Processo de purificação ou limpeza, provavelmente um tratamento alcalino. O aspecto dessa película obtida, algumas das propriedades que nós destacamos. Vejam a questão da resistência mecânica desse material. Também a possibilidade de modificação química. E, finalmente, a película já seca, na qual se pode até escrever como pedaço de papel comum. Bem, senhores, era isso que tinha para apresentar hoje. Por fim, gostaria de mostrar rapidamente este livreto, uma publicação da Embrapa, da qual participei como autor principal, e que pode ser baixado gratuitamente neste link. Também vou deixar meu e-mail, caso queiram entrar em contato. Agradeço o interesse em acompanharem esta palestra. Obrigado e até a próxima.